Olá, boa noite a todos que acompanham o nosso perfil pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos num horário diferente dessa vez por causa de um compromisso amanhã, mas estamos voltando com a live super interessante, com um tema que tenho certeza você vai se apaixonar, como eu também me apaixonei. Eu vou receber as pessoas. A Mônica Dourado, seja bem-vinda, Mônica. Kátia Bertolini. Olá, Kátia, tudo bem? O Arthur, do nosso grupo. Seja bem-vindo, Arthur, trazendo boas notícias aí de Novo Hamburgo, terra fria e muito gostosa. Olá, Mônica. Vamos esperar um pouquinho, dando algum tempo. O tema de hoje, pessoal, como vocês sabem, é Wagner e Hitler, a paixão ariana na música. Nós vamos ver aí quais os mistérios desse famoso compositor, desse famoso músico que viveu nos anos 1800 e vamos ver qual a herança que ele deixou para Rita, de tal forma que as pessoas identificaram essa herança, tá certo? Jacinta, seja bem-vinda. Boa noite, temos que fazer outra live. Ok, Arthur. BMB Guilherme, seja bem-vindo, ou seja bem-vinda, não sei se é homem ou mulher. Então, no próximo sábado, nós continuamos com a nossa série especial, falando sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial, 16 horas no sábado, e dessa vez a oportunidade é da Rosana, ela é de Munique, tá? E é a primeira, que temos duas pessoas da Alemanha, e ela é de Munique. Próximo sábado, então, 16 horas. Marcos Costa, seja bem-vindo. E, pessoal, temos aí algumas surpresas para vocês depois, tá? Fiquem em contato com a gente, que a gente vai falar sobre um curso que vai fazer, mas ainda mistério, ainda segredo. E a segunda etapa da nossa série especial sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial vai acontecer em janeiro, ok? Interrompemos agora 31 de outubro, fazemos outras lives em novembro, mas essa série especial continua só em janeiro, ok? Vamos lá, vamos devagarinho entrando. O nosso tema, ele remete a uma digamos assim, a uma situação muito polêmica vinda dessa relação entre Wagner e Hitler. Muita gente gosta de... o Marcos Costa dizendo, curioso em saber tudo, ok. Edros Moraes, seja bem-vinda. Ou bem-vindo, eu acho que é bem-vinda. Muita gente costuma fazer algumas considerações assim meio precipitadas a respeito de Wagner, né? Essa relação de Wagner e Hitler, né? Assim, é muito ruim quando a gente coloca as coisas em tom de meme, em tom de brincadeira, ou então em tom de clichê. É preciso que a gente conheça a história e vocês vão perceber que quando a gente for falar de Wagner, a gente vai contextualizar a vida dele. Vamos falar um pouquinho da vida dele para vocês entenderem todo o contexto em que ele viveu e por que ele veio digamos assim, se tornar inspirador para Hitler, tá? Joaquina, seja bem-vinda. Joaquim Oliveira também. Opa, Miriam, tudo bem, Miriam Bettina Ousler? Seja bem-vinda. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai começar, para que ninguém perca, por isso que eu estou dando um tempinho. Tá? Lembrando, nossa série especial, sábado, 16 horas, com Munique, é a cidade onde a gente vai falar dos memoriais, as memórias da Segunda Guerra Mundial. Tá? E no outro sábado, já adianto, será a vez do Carlos nos Países Baixos, a Holanda, conhecida por Holanda, mas o nome certo é Países Baixos, tá? Vamos lá. Oi, Joaquina, tudo bom? Então, na outra quarta-feira, é possível que a gente fale sobre a
a resistência alemã. No que consistiu a resistência alemã, ok? Foi um pedido do nosso grupo em especial. Aliás, essa de hoje também foi um pedido especial, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar? E eu vou, em alguns momentos, pessoal, eu vou acompanhando aqui as perguntas, porque como eu estou sozinho aqui, a Miriam parou, está mudo. Ok. Percebi que falta conteúdo da Guerra do Pacífico no grupo. É verdade, Arthur. Nós vamos falar sobre isso. Estamos planejando já falar sobre isso, ok? Então, pessoal, às vezes algumas perguntas aparecem e se a gente não fala na hora, perde-se, que ela rola a pergunta na parte de cima e aí a gente fica sem poder falar dela de novo. Então, pode ser que eventualmente eu fale da pergunta quando ela surgir, ok? Então, vamos lá. E eu pergunto assim, qual é o conhecimento que vocês têm da figura de Wagner? É muito, pouco, médio? Qual é? Responde aí rapidamente. Quem puder responder. E em 2 perguntas eu já toco o barco, tá certo? Wagner, para vocês, é uma pessoa desconhecida? Vocês citam apenas algumas coisas, poucas que vocês conhecem? Como é isso? Wagner, de fato, é uma figura muito pouco. A Mônica está dizendo pouco. O Arthur está dizendo pouco também. Bem, a gente vai falar, pessoal, de uma pessoa que teve uma tremenda influência na criação do nazismo. Acreditam? Pois é, teve uma tremenda influência. A Joaquim está dizendo só a música. E a mais conhecida dele, a Cavalgada das Valquírias, né? Que é a assim, mais conhecida. Mas tem também Tristão e Isolda, etc. Wagner foi um maestro, compositor, diretor de teatro e ensaísta que nasceu em 1813. Ita gostava de ouvir o músico Wagner, exatamente, Marcos. Olha bem, nasceu em 1813 e morreu em 1883. Portanto, ele viveu exatos 70 anos, ok? E nasceu em Leipzig. Leipzig é uma bela cidade, pessoal. Se vocês não conhecem, procurem conhecer. Eu e a Leta, a Gorete, né, como as pessoas conhecem, fomos na região da Turíngia e da Saxônia, onde ficam a cidade de Weimar e a cidade de... agora esqueci. E Leipzig também, tá? Leipzig é uma cidade belíssima. É uma típica Alemanha. Bonita, arrumada, tem uma parte medieval, organizada, linda, linda. Ó, tá certo? Então ele nasceu lá em Leipzig, tá? A pronúncia, na verdade, é Leipzig, tá? Ana Paula Oliveira entrou, seja bem-vinda. Ele foi considerado, pessoal, um dos músicos mais brilhantes da história, porque ele foi inovador, tá? Ele foi precursor da diminuição das luzes no palco durante cenas dramáticas. Isso não existia antigamente, tá? E principalmente o uso da orquestra rebaixada. Vocês sabem aquele fosso onde fica a orquestra, que hoje nos teatros mais modernos tem? Pois aquilo foi inovação de Wagner, tá? E além disso, ele próprio fazia de próprio punho, os libretos da ópera. O libreto é aquela programaçãozinha que a gente vai numa peça, por exemplo, em São Paulo, aqui, você recebe a programação, né, um resumo, etc. Pois era ele quem fazia, porque ele não confiava em quem fazia. Era um perfeccionista, era um homem muito aplicado. Não era comum isso, tá? Bem, e como eu disse, ele nasceu numa cidade cultural. Boa noite, Ana Paula. O Arthur está dizendo, Hitler visitou o túmulo de Wagner. Verdade. Nós vamos dizer mais adiante, Arthur. Ele nasceu nessa cidade cultural, que é Leipzig, onde já tinham vivido, né, diversos outros artistas de renome. Por exemplo, Bach, Schumann, Mendelssohn, Goethe, tá? Liszt, quem mais? Schiller. Era de fato onde as coisas aconteciam do ponto de vista cultural, tá certo?
Seu pai morreu quando ele tinha 6 meses e a sua mãe casou com um grande amigo da família, que era pintor e dramaturgo. E ele influenciou muito Wagner. Tudo que dizia respeito a teatro enfeitiçava, né, o Wagner. Ele se sentia transportado para um mundo de ilusão, mistério, fantasia. Isso era próprio mesmo dele. Em 1827, com 14 anos, ele teve contato com a música de Beethoven e teve um efeito e influência indescritíveis, porque na verdade eles próprios, os músicos naquela época, chamavam Beethoven como o mestre, ok? E ele veio antes de Wagner, né? Então, Wagner estreou como regente em 1834, em Magdeburg, né? Outra cidade da Alemanha que fica um pouquinho mais para o centro, tá? Pessoal, ele tinha somente 21 anos de idade. E ele regeu, sem ter tempo de ensaiar, ele regeu a ópera Don Giovanni, de Mozart, tá? Mas foi com a 7ª Sinfonia de Beethoven que ele se consagrou. E vocês estão percebendo, pessoal, que eu falo com muito entusiasmo sobre esse tema, eu esqueci de falar, porque é um tema que eu tenho muita proximidade. Eu gosto muito de música clássica e essa relação especial entre alguém com Rita também chama muito minha atenção, tá? Bem, quando ele foi apresentar a primeira ópera da autoria dele, né, foi um fracasso. Pouca gente, ninguém o conhecia, enfim, ele perdeu muito dinheiro. Isso abriu um rombo nas suas finanças e mostrou a partir daí uma característica que nunca mais se separou de Wagner: o endividamento. Era um eterno devedor, ok? Esbanjador, contribuía muito para isso, né? Era viciado em jogo e tinha um apetite insaciável pelas coisas luxuosas, móveis de estilo requintado, roupas finas, perfumes, e dava festas suntuosas para os amigos. De fato, ele teve razão de se tornar devedor, né? Laurismar, seja bem-vinda. Bem, em 1836, portanto, se ele nasceu em 1813, ele tinha 23 anos, né? Ele se casou com Christine Planner, que chamavam de a Mina, simplesmente, tá? Edros disse: Terceiro Reich adorava a música de Wagner por evocar o sentimento pan-germânico. Exatamente, Edros. Mais adiante a gente vai falar também disso. Não foi um casamento feliz, o casamento com Mina, tá? Ele, um extravagante, um irrequieto, tá certo? Ela, uma burguesa com baixo nível de cultura, que só queria saber de casar e viver bem, né? Depender do marido para ser sustentada. Então, realmente um casamento infeliz. No final desse ano, 1836, Wagner fugiu da Alemanha para não ser preso por dívidas. Olha lá que chegou, né? Através de um amigo influente, ele foi nomeado para regente do Teatro de Riga, na Letônia. Eu tenho certeza, acho que foi a Joaquina que me disse que conhece Riga. Não é isso, Joaquina? E ele não ficou muito tempo em Riga, porque a própria reputação dele estava prejudicando o teatro, e o teatro então resolveu demiti-lo, tá? Foi para Paris. Foi um homem muito viajado, pessoal, porque ele vivia fugindo na sua característica de endividamento. Outra característica, ele era muito mulherengo, tá? E se deu muito mal em algumas situações porque se envolveu com esposas de outros. E aí teve que, como a gente diz aqui no Nordeste, teve que sair corrido, não é? Para, quem sabe, não se dar mal. Sim, é uma cidade bonita. Joaquina confirmou que conhece Riga. Então, a reputação dele estava prejudicando, o pessoal do Teatro de Riga o demitiu. Ele foi para Paris. Afinal de contas, Paris é a cidade das luzes, cidade da música, cidade, enfim, da arte, né? Ele poderia se dar bem, mas novamente fracassou e foi preso por causa de dívidas em 1840. Mas foi na prisão que ele terminou a sua famosa ópera Rienzi, né? Muito conhecida, e a gente vai falar um pouquinho mais dela porque ela tem uma característica muito especial. Gorete Gugel, seja bem-vinda. Bem,
Depois de ser libertado, né, ele conheceu Paris não foi um desastre total para ele, tá certo? Depois de ele ser libertado, ele conheceu Liszt, conheceu Berlioz, conheceu Meyerbeer, grandes músicos da época, tá certo? Quer dizer, ele teve alguma coisa de bom na sua permanência em Paris. A Kátia Marcos Costa disse, Arthur, Riga trabalha o Herbert Coucouris, que fugiu para o Brasil, exatamente. Fugiu para o Brasil, mas eu acho que foi para a Argentina, né? Martinho Lutero passou por Leipzig em sua reforma protestante. Isso. Tem grandes referências, Marcos, lá em Leipzig sobre Martinho Lutero, porque eu fiz a rota com um duplo objetivo, de ver as coisas da Segunda Guerra e de ver também as coisas da reforma protestante, tá certo? Kátia Bertolini disse assim, Wagner rompeu com Nietzsche. Ok, mas segura aí, viu, Kátia, segura aí. Bom, em 1842, com 29 anos, ele mudou-se para Dresden, a bela cidade de Dresden, talvez uma das cidades mais bonitas que a gente já tinha conhecido. E olha que foi muito bombardeada, praticamente dizimada, mas mesmo assim se reconstruiu. Ele foi nomeado como diretor artístico e regente do mesmo teatro. O cargo era vitalício, salário muito bom, ok? Ele foi assassinado no Uruguai, exatamente, Arthur. O Coucouris. Ele se envolveu, o problema foi o seguinte, ele não era muito inquieto, não se envolveu só com a música, se envolveu com a política. Depois que ele conheceu um homem chamado Bakunin, vocês devem ter ouvido falar dele, é um dos célebres anarquistas russo que fugiu da Rússia para a Alemanha, tá certo? Então conheceu Bakunin, começou a se apaixonar pelas ideias anarquistas, né? Participou de uma revolta contra os estados, os monarcas absolutistas dos estados alemães, né? E aí ele foi uma confusão a vida dele, tá certo? E dessa vez ele novamente exilou-se para não ser preso, mas dessa vez na Suíça, dessa vez por motivos políticos, tá certo? Em 11 anos de exílios por vários países, ele tentou várias vezes obter anistia do rei João da Saxônia. E as pessoas perguntam, por que rei João da Saxônia, que é uma região, né? E não da Alemanha? Porque naquela época, pessoal, vocês se lembram, a Alemanha era formada por estados independentes e regidos por um imperador, mas eram estados independentes, ok? Então havia o rei João da Saxônia, que era justamente a região onde ficava Dresden, onde ficava Leipzig, tá ok? Vizinho da Turíngia, onde ficava Weimar. Em 1860, finalmente, ele conseguiu essa anistia. Mas mesmo assim, continua a sua vida de fuga por causa agora, de novo, das dívidas. Ok? A Joaquina disse sim. Não lembro a que se refere. Eu acho que deve se referir ao assassinato do Coucouris. Em 1864, pessoal, quando ele tinha 51 anos, aconteceu alguma coisa que mudou totalmente a sua vida, tá certo? Com a morte do rei da Baviera, que é a outra região da Alemanha, fica mais abaixo da Saxônia e da Turíngia, né, é o sul da Alemanha, com a morte do rei da Baviera, assumiu o trono Luís II. Luís II, pessoal, é nada mais, nada menos do que o construtor do Palácio de Neuschwanstein. Vocês lembram? Aquele palácio que parece de conto de fadas? Pois ele lá no sul, pois ele foi responsável não só pela construção desse palácio e desse castelo, mas pela construção de vários palácios e castelos em toda a Alemanha. Ok? Sobre Bakunin, a Joaquina está dizendo. Conheço de livros e filmes. Ok, Joaquina. Então, conheceu Luís II. Luís II era um grande apreciador das artes e era um fervoroso admirador de Wagner e sua música. Tá certo? Era um homem que vivia no mundo da lua, né, certo? Vivia da arte, contratou inclusive Wagner depois, uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar chamá-lo, né, à sua corte em maio de 1864. O rei assumiu todas as dívidas de Wagner e concedeu-lhe uma pensão de 4.000 florins por ano. Eu não sei o equivalente,
Eu não, procurei até um aplicativo para poder calcular o equivalente hoje, mas não encontrei. É suficiente, o que se sabe, né? Suficiente para que ele vivesse luxuosamente. Nada melhor para Wagner, que adorava isso, essa vida de luxo, né? Nesse mesmo ano, ele conheceu Cosima. Cosima era filha de Liszt, também um famoso músico, né? E esposa de um regente pianista admirador do seu trabalho. E aí conheceu e os dois se apaixonaram perdidamente, tá? E viveram um caso tórrido, um tórrido caso de amor. Ela ainda casada, ok? Aí foi depois, Cosima obteve o divórcio. Ao mesmo tempo, Wagner recebeu a notícia da morte de sua primeira esposa, Mina. Lembram que eu falei? E aí ele era viúvo e casou com Cosima, que se divorciou desse um regente pianista, né? Ok? Miriam pergunta, Luís II era alemão? Sim, era alemão. Ok, Miriam? A Rosa Filgueiras entrou, seja bem-vinda. Velha amiga da minha mulher. Bem, tiveram 3 filhos. Ele não teve filho com Mina, mas teve 3 filhos com Cosima, tá? Bem, o dinheiro gasto com Wagner e a influência que o músico exercia sobre o governo estavam deixando o rei Luís II, né, em uma crise institucional. Tá? Muita pressão dos seus súditos, do seu conselho, dos seus parlamentares, era um outro tipo, né, era um tipo diferente de parlamentar, né? E então ele estava muito pressionado. E aí ele acabou tendo que banir Wagner da Baviera em 1865. E aí, o que é que fez Wagner? Voltou para a Suíça, tá? Onde tinha ficado um tempo. Em 1868, Wagner se tornou, olha bem, pessoal, se tornou amigo de Nietzsche. Essa amizade vai render uma série de desdobramentos, tá? Inclusive, eu estou lendo um livro que se chama Eu Sou Dinamite, que é uma biografia de Nietzsche, onde a maior parte é esse convívio de Nietzsche com Wagner, ok? Então Nietzsche passou a frequentar assiduamente a sua casa. Criaram uma espécie de academia de cultura, onde discutiu todos os assuntos relativos à cultura do mundo, ok? Em 1870, pessoal, Wagner sonhava com a construção de um teatro que fosse uma meca, um centro de peregrinação para os amantes da sua arte e de todo mundo, ok? Mas o que aconteceu? A Guerra Franco-Prussiana havia começado nesse ano, em 1870, tinha deixado as finanças do reino completamente combalidas, ok? E não só isso, os exageros, as extravagâncias do rei Luís II também, ok? E aí ele pensou até em fazer esse teatro, esse centro, né, de reunião de luminares da música, né? Ele pensou em fazer em outro lugar. Ele recebeu proposta de Londres, Chicago e até mesmo, não sei se vocês sabem disso, de Dom Pedro II. Dom Pedro II fez uma proposta de que ele construísse o centro que seria ajudado financeiramente no Brasil, tá? Mas claro, ele seria estar muito longe da Alemanha e Wagner era um apaixonado pela Alemanha, ok? E ele escolheu uma cidade que nós conhecemos, eu e a Leta, em 2018, tá? Se chama Bayreuth. Bayreuth, né? Bayreuth, mas a pronúncia certa é Bayreuth, tá? Ela fica no norte da Baviera, a Baviera é o sul da Alemanha, e ela fica então no extremo norte dessa região, tá? É uma cidade muito interessante, completamente tomada da aristocracia. Uma cidade requintada, luxuosa, enfim, uma cidade que chama a atenção, tá? Por que é que ele colocou a cidade, por que é que ele escolheu Bayreuth? Não havia nenhum spa, não havia nenhuma atração, né? Um centro turístico que desviasse a atenção para concorrer com o seu festival de música que ele queria fazer todos os anos, tá? Só era chuvosa demais, ele não sabia, mas mesmo assim não atrapalhou, tá?
O teatro foi construído com muito esforço. Na fase final, ele recebeu a ajuda do velho amigo Luís II, né? O apoio da duquesa Helena da Rússia, um sultão otomano e ainda o vice-rei do Egito, tá? Para poder terminar essa construção. Pessoal, é uma beleza. Nós não entramos no teatro, porque estava fechado. Mas do lado de fora, vocês imaginem a beleza que é esse teatro, ok? Fomos também no museu dele, a casa dele e o museu dele, tá? Muito bonita. A cidade toda de Bayreuth é linda, tá? Em 1876, houve a inauguração, tá certo? Do famoso teatro. Uma galáxia de celebridades do mundo inteiro se deslocou para a cidade, para Bayreuth, ok? Vocês imaginem, Guilherme I, imperador da Alemanha, Pedro II do Brasil, Luís II, rei da Baviera, Nietzsche e sua irmã Elizabeth, Liszt, os músicos Liszt, Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner e Tchaikovsky. Todos esses estavam presentes. A Miriam está dizendo, existe também o livro Nietzsche, o rebelde aristocrata, de Domênico Losurdo. Fala das vivências de ambos. Oh, que bom, Miriam. Eu não conhecia esse livro. Vou anotar. Nietzsche, o rebelde aristocrata. Bem, em 1877, ele sofreu o seu primeiro ataque cardíaco. A sua vida agitada, de fugas, de exílio, né, de traições, né, com esposas de outros, né? Tudo aquilo tinha tido um efeito no seu corpo, é claro. Em 1883, ele morreu subitamente de outro ataque nos braços de Cosima e cercado pelos filhos. Seu funeral foi realizado em Bayreuth e até hoje o seu túmulo está lá na casa dele, ok? Depois da sua morte, a direção do Festival de Bayreuth passou para Cosima, sua viúva. Mas aí, em 1930, Cosima e o seu filho mais velho, Siegfried, morreram e a direção, no mesmo ano, e a direção passou para a viúva de Siegfried, chamada Winifred Wagner, tá? Todo mundo conhece, muito próximo a Hitler, né? Nazista também, e nós vamos ver como essa proximidade dela de Hitler. Vamos comentar alguma coisa agora sobre essa relação de Wagner com Nietzsche, com Nietzsche é noutra live, tá? Que nós estamos já preparando. Wagner, essa relação do nazismo com a cultura alemã, ok? Wagner, pessoal, representou para a cultura alemã do século XIX o mesmo que Verdi representou para a cultura italiana. Uma espécie de ícone cultural, aglutinador da identidade nacional, quando o país ainda estava em formação. Eram estados independentes dentro de um império, né? Só depois, com Bismarck, é que o país foi unificado, tá bom? Suas óperas mais famosas foram Rienzi, Tannhausen, Lohengrin, Tristão e Isolda, Os Mestres Cantores de Nuremberg, que foi usado inclusive por Leni Riefenstahl, a cineasta, num dos filmes dela, ok? Parsifal e O Anel do Nibelungo, tá? Essa última, O Anel do Nibelungo, levou 26 anos para ser completada. Ela simplesmente exigia 15 horas para ser executada. 15 horas. Já Parsifal foi baseada na lenda cristã do Santo Graal. A gente vai escutar, por exemplo, a música mais famosa dele, mais popular, que é Cavalgada das Valquírias, no filme Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola, né? E Il mio nome è Nessuno, do Ennio Morricone, tá? Então, as músicas dele são mais complexas, não são tão populares quanto a de Beethoven, a de Bach, né? A de Mozart, né? Mas em termos de complexidade, de inovação, ele é considerado como um grande mestre, tá? Filme Triunfo da Vontade, exatamente, Arthur. A Thaís Berger Reutemann entrou. Seja bem-vinda, Thaís. Vamos lá. É bom lembrar, pessoal, que Wagner e Hitler não foram contemporâneos. Aí você pode dizer, como é que ele foi influenciado então? Hitler foi influenciado. Veja bem,
O músico faleceu, Wagner, faleceu 6 anos antes do nascimento do Führer, né? Ele nasceu em 1813, morreu em 1883, Rita nasceu em 1889, ou seja, 6 anos depois, tá? Mas desde cedo, especificamente Viena, porque Viena, a Rita morou dos 18 aos 24 anos em Viena. Aliás, 18 aos 23, desculpem. 18 aos 23 anos ele morou em Viena, tá? E Wagner sempre foi uma das principais inspirações do ditador, né? E ele citou, inclusive, no livro Mein Kampf, ele citou: meu entusiasmo juvenil, aqui é literal, tá? Meu entusiasmo juvenil pelo mestre de Bayreuth não tinha limites. E ele diz que a sua vida mudou quando ele ouviu pela primeira vez, aos 12 anos, a música da ópera Lohengrin. Ele disse: foi ali que tudo começou, com essas palavras. Para vocês verem o grau de influência que Wagner exercia sobre ele. Porque não era só a questão, como a gente vai ver agora, não é só a questão musical, artística, cultural. É uma questão política, e nós vamos ver já isso. Segundo alguns historiadores, Rita se decidiu pela carreira política ao assistir, escutem bem, ao assistir mais de 40 vezes a ópera Rienzi. 40 vezes, que era a história de um rebelde romano que se rebelou contra a aristocracia romana, tá? E conseguiu vencê-los. Bem, em 1923, ele começou uma aproximação íntima com a família Wagner. Eles convidaram Hitler para visitá-los. Ele ainda era só um candidato ao governo alemão, tá certo? Em 23, foi um pouco antes do golpe, né? Aliás, foi nesse ano o golpe, o putsch da cervejaria, e aí ele foi preso depois. Mas foi nesse ano, então, era um mero candidato, era um aspirante ao governo alemão. Então ele começou uma aproximação íntima com a família Wagner. Eles convidaram Hitler para visitá-los e levaram-no ao túmulo de Wagner. Depois disso, todos os componentes da família, aqueles que podiam, né, claro, entraram para o Partido Nacional Socialista. Ou seja, eles eram nazistas. Tá? Bom, depois disso, Winifred Wagner, né, nora de Wagner, que foi viúva precocemente, casada com o filho de Wagner, né, Siegfried, ele passou a enviar meias, alimentos, lembranças, né, para Hitler. O Hitler respondeu como agradecimento, mandou um exemplar autografado de Mein Kampf. Né? Pessoal, olha lá, era a única pessoa do mundo, no círculo de Hitler, talvez juntamente com Eva Braun, muito possivelmente. Eu até duvido um pouco que Eva Braun não chamasse de senhor, Mein Führer, né? Porque eu nem sei se o chamava de Adolf, ou Adolfinho, né? Ou Rita, ou você, né? Era a única pessoa, Winifred, que chamava Rita por você. Usavam frequentemente os dois os apelidos de Winnie e Wolf, né? Como vocês sabem, Hitler tinha esse apelido desde novo, e Wolf significa lobo. Ele gostava de ser chamado de Wolf. Tanto que os seus refúgios, né, onde ele se escondia, né, os bunkers onde ele se escondia, todos eles tinham alguma coisa como o recanto do lobo, o esconderijo do lobo, etc. Tá? Bem, e aí acontece o golpe, o putsch da cervejaria, a tentativa de tomada do poder na Baviera, por parte de Hitler, Goering, Himmler e outros, né? E aí ele foi preso. Ele e o seu Hess, né? O seu auxiliar Hess, né? Quem levava comida na prisão, né, para Hitler era ela, enquanto ele escrevia Mein Kampf, né? E o lápis e o papel que escreveram Mein Kampf também era Winifred que levava, ok?
Desculpem, nas negociações entre a Alemanha e a Inglaterra mais tarde, ela serviu de tradutora para Hitler, tá? A relação chegou a tal ponto que ela foi isenta de impostos pelo ditador. E só na época não se cogitou uma possível relação amorosa, né, de Hitler com Winifred, né, porque as pessoas tinham muitas dúvidas sobre a questão da sexualidade em Hitler, né? Havia essa dúvida e de que ele tentaria alguma coisa, né? Ele era extremamente respeitoso com todas as mulheres, exceto algumas que ele tentou abordar. Cássia Moraes, seja bem-vinda, Cássia. O Jadireco entrou aí também, seja bem-vindo. Bem, chegou a tal ponto, ela foi isenta de impostos, ela não pagava impostos para a Alemanha, porque foi Hitler que determinou assim, tá? Wagner foi uma figura polêmica e controvertida. Ele escreveu um ensaio em 1849, O Judaísmo na Música. Atacou a influência dos judeus na cultura alemã, direcionou contra compositores judeus de forma geral, mas principalmente de quem ele era rival, Mendelssohn e Meyerbeer. Okay? Esses dois houve entreveros durante a vida deles e, portanto, Wagner se posicionou contra eles. Num dos ensaios, ele descreve os judeus como ex-canibais, agora treinados para ser agentes de negócio da sociedade. E complementou: o judaísmo é a consciência diabólica de nossa moderna civilização. Ele insistia em defender que os judeus que viviam na Alemanha deviam abandonar a prática do judaísmo e se integrar totalmente à cultura alemã. Era isso que Hitler falava depois também, tá certo? Ele criou, tanto nos ensaios, mas principalmente nas óperas dele, ele criou... Boa noite, professor. Boa noite, Jadiré. Criou inúmeros personagens negativos associados aos judeus. Alberich, na ópera O Anel dos Nibelungos, Hagen, no Crepúsculo dos Deuses, Beckmesser, os mestres, mestres cantores de Nuremberg, e o Parkundri e Klinzo, lá em Parsifal. Tá? Então, tudo que era vilão, né, era judeu. Sua obra continha elementos medievais, mitologia nórdica e germânica, e uma pomposa música que evocava o nacionalismo. Portanto, ele tinha os mesmos elementos que Hitler demonstrou depois: antissemitismo e nacionalismo. Por isso que a gente diz que houve uma influência tremenda de Wagner sobre Hitler. A Kátia diz: curiosamente, as marchas de casamento mais populares são de Wagner e de Mendelssohn. Verdade, verdade, Kátia. O Jorge Fetter entrou. Seja bem-vindo, Jorge. Juliana Miranda entrou também. A Odisseia, os mestres cantores de Nuremberg, pessoal, com mais de 4 horas de duração, eram das favoritas dos nazistas, né? Era a mais germânica de todas as obras. Ela retratava o personagem como um gênio, o personagem principal, como um gênio trabalhando em nome da sua raça, tá? Com todos os pré-requisitos para ser usado nas propagandas do Terceiro Reich. Inclusive, Goebbels teve a sua atuação muito facilitada pelo que Wagner construiu muito tempo antes. Tá? O Marcos Costa diz: às vezes me pergunto, ao ler tantos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, de onde vem tanto ódio aos judeus. Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live só sobre isso? Eu topo, tá? De onde vem o ódio aos judeus? Ou de onde vinha? Edmilson Menezes entrou também aí. Seja bem-vindo. Mas de onde o Wagner adquiriu esse antissemitismo? Vamos ver mais adiante. Espera um pouquinho, Arthur. O Wagner contribuiu para... O Wagner contribuiu para expandir o antissemitismo para além das meras discussões da cervejaria e das pequenas publicações antissemitas. Antigamente era assim, se falava contra os judeus, mas era muito discussão de botequim, de cervejaria, dizendo melhor, no caso da Alemanha, né? Então, ele expandiu, ele tornou, era uma celebridade famosa, tinha popularidade,
estava se manifestando contra os judeus no campo da cultura, e isso tornou aceitável falar de antissemitismo nos salões da burguesia alemã. Ok? O ódio aos judeus saía então das questões religiosas, os assassinos de Cristo, como era no passado, para razões políticas e ideológicas. Tá? Eram os inimigos da nação alemã que precisavam ser paralisados, que precisariam ser expulsos. Tá? Antissemitismo é muito antigo, exatamente, Jadiré. Ele teve a impressão que no mundo da música, no qual ele não teve êxito, ele fracassou muitas vezes, né? Ele estava em mãos judaicas, e não era verdade isso. Né? Você te contava alguns dirigentes, alguns diretores, alguns regentes que eram judeus, mas a grande maioria não era. Após a sua morte, a perseguição dos judeus por parte da Cosima, sua viúva, se tornou sistemática. Os papéis que eram ocupados quase que exclusivamente por músicos não judeus. Ok? A Miriam está dizendo, gente, em minha tese na USP fala da origem do nacionalsocialismo na Alemanha do século XIX. Opa, Miriam, eu topo receber. Ok? A Luciana entrou aí. Seja bem-vinda, Luciana. Pra vocês terem uma ideia, como esse pessoal estava agrupado, pessoal, o genro de Wagner era simplesmente uma pessoa, vou falar o nome dela, e vocês vão achar muito particular, muito familiar. Houston Stuart Chamberlain. Era o genro de Wagner. Foi um dos inspiradores de Hitler também. Ele escreveu o livro Os Fundamentos do Século XIX e foi considerado o precursor de Hitler, porque ele justificava as suas teses racistas com a superioridade da música alemã. Ora, se a música alemã é superior, então o povo alemão, né, também é. E junto com Wilfried Wagner, eles saudaram Hitler como o novo Parsifal e o novo Messias da Alemanha. Ele dizia que como os alemães eram gigantes da música, também deviam ser gigantes na política. Ok? Um sentimento de superioridade muito misturado com o fato de que a Alemanha, o crescimento cultural da Alemanha, que naquela época era chamada de a Grécia do século XIX. Né? Mas alguns músicos e historiadores retrucam. Wagner não tem culpa do que aconteceu posteriormente. Seu antissemitismo é histórico, suas ideias nacionalistas foram usadas pelos nazistas porque eram interessantes naquele momento da Alemanha no fundo do poço. A Alemanha passava por graves crises, né? Mas o fato é que a música do Wagner serviu a esse propósito maléfico, digamos assim. Ela era tocada, por exemplo, quando os prisioneiros judeus estavam a caminho das câmaras de gás. E se tornou, entre aspas, a trilha sonora do Holocausto. Virou um tabu Israel, banido das salas de concerto. Né? O maestro israelita Barenboim teve a coragem de tocar trechos de Tristão e Isolda em Israel. Tá? E com a orquestra alemã. Tá certo? Ele disse, ora, se a gente disser que Wagner é proibido em Israel, proíbam também a venda dos carros Mercedes, que era o preferido de Hitler. Né? Professor, a genealogia do Hitler não tinha nenhum judeu? Supostamente a sua avó, tá certo? Supostamente. O Edros fala do livro Os Protocolos de Sião. Está esgotado, a gente não encontra, mas tem alguns livros falando sobre ele, Os Protocolos de Sião. Estava hoje olhando o documentário A História Oculta do Terceiro Reich sobre o Ocultismo. Isso, Arthur. Exatamente. Bem, hoje parte dos especialistas acredita que Wagner defendia posições antissemitas, tinha de fato um germanismo ariano, tá? E nacionalista, mas nunca pregou que os judeus fossem presos, confinados em campos de concentração e exterminados em câmaras de gás. Mas, de fato, ele abriu o caminho, em parte, o caminho para o nazismo. Tá? E, pessoal, quais algumas considerações que a gente faz? O antissemitismo, ou qualquer outra forma de xenofobia, quer dizer, a aversão a outros povos e outras raças, né, serão sempre os piores dos sentimentos.
porque lançam outras raças ou povos em guetos indesejáveis, simplesmente por serem diferentes da raça dominante. Tá? A responsabilidade de manifestação de uma celebridade como era Wagner, de uma figura pública, é enorme, porque ela pode lançar os fundamentos de um movimento para aprisionar a cultura de um povo, e aprisionar às vezes fisicamente, tá? Para torná-lo estranho num país ou comunidade. Então, alguém que detém um cargo público tem que ter o maior cuidado ao se referir a outro povo, outra raça, ao denegrir esse povo, essa raça, ou mesmo dizer que eles são culpados de alguma coisa desse país. Né? O Rodrigo Chayat entrou aí. O professor Herbert von Karajan lutou na guerra? Eita, já direi que eu não sei, eu posso pesquisar, tá bom? A Miriam Bettina disse, ele, Cosima e o genro. Isso, exatamente. Outra coisa, pessoal, uma habilidade artística, intelectual, cultural, profissional, não torna um povo superior ao outro. Né? Não é porque os alemães eram a Grécia do século XIX que de repente eles eram superiores aos judeus. Né? E a gente tem que ver que muitos judeus se destacaram na Alemanha do século XIX. Né? Thomas Mann, por exemplo, um grande escritor, e era frontalmente contra Hitler, e criticou essa proximidade de Wagner, né? Essa proximidade não, esse surgimento de Hitler com as ideias antissemitas e nacionalistas. Tá? Cada vez mais nós temos que admitir que o nacionalismo é um sentimento superado em nossos tempos. E que o sentimento de pertencer ao mundo, de sermos cidadãos do mundo, é algo muito mais maduro, mais civilizatório e que fará o mundo mudar em relação à violência. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Nós temos ainda aí uns 12 minutos a mais e eu me coloco à disposição de vocês para algum destaque, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, tá? Vamos lá. Estou devendo essa resposta ao Jadireco. Von Karajan, famoso maestro, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial? Não sei. Eu vou ter que pesquisar, viu, Jadireco? Aliás, pessoal, se vocês quiserem ver... Aliás, deixa eu ler aqui, por favor, um trecho do filme A Arquitetura da Destruição. Professor, os alemães estavam muito à frente tecnologicamente? Sim. Durante um período da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial e durante, eles eram muito superiores. Né? Deixa eu ler um trecho do filme Arquitetura da Destruição, que é narrado por ninguém menos, ninguém mais do que Bruno Ganz, o famoso ator alemão que faz o papel de Hitler no filme A Queda. Tá? Isso, Marcos Costa está dizendo, Albert Einstein, judeu-alemão, é o exemplo notável de ser humano. Exatamente. Prestem bem atenção, pessoal. Ele, Hitler, né, e seu amigo de infância, August Kubitschek, planejavam, segundo uma ideia abandonada por Wagner, escrever uma ópera juntos. Tá? 3 anos antes, eles tiveram uma experiência decisiva em Linz, a cidade onde Hitler nasceu em Braunau e foi morar em Linz. Eles assistiram à ópera Rienzi, de Wagner. A ópera se passa na Roma medieval. Rienzi, porta-voz do povo, opõe-se à aristocracia. Ele quer retroagir um século e restabelecer a República da Antiguidade. Sair do Império e voltar à República, né? Ele passa a ser o porta-voz do povo. Mas Rienzi é vítima de conspiração. Sua última batalha é o Capitólio, que desaba incendiado à sua volta. Hitler comoveu-se profundamente com Rienzi. E lembrem que os historiadores dizem que ele assistiu 40 vezes essa ópera. Ele traça planos para o seu futuro e para o futuro do seu povo. Mais tarde ele disse, foi ali que tudo começou. Essa experiência sedimenta 3 fixações em Hitler. Prestem bem atenção, pessoal. 3 fixações, obsessões, que nunca o abandonarão.
Sua fixação em Linz, sua cidade natal, era onde ele queria fazer a grande capital do mundo, né? Então, primeiro, sua cidade natal, Linz, é a primeira obsessão ou fixação. Na antiguidade, que ele considerava voltar à antiguidade, saber o que o destino queria para os alemães. Tá? Terceira obsessão, Wagner. Ele dizia, só entende o nazismo quem conhece Wagner. Wagner ocupava lugar especial na mente de Hitler. Hitler admirava o trabalho político de Wagner. Ainda em Linz, ele fantasiava sobre as óperas que escreveria. Seriam tão extravagantes que superariam as de Wagner. Era a encenação da ópera que fascinava Hitler. A ilusão, a realidade, alçar voo. Wagner era seu ídolo. O artista criativo e o político em uma só pessoa. Vou ler de novo. O artista criativo e o político em uma só pessoa. Hitler absorveu as propostas de Wagner. O antissemitismo, culto ao legado nórdico e o mito do sangue puro deram contorno à visão de Hitler sobre o mundo. Também de Wagner vieram as noções de arte para uma nova civilização. E o artista príncipe, nascido do povo, unirá a vida e a arte, anunciando o Estado Novo. Que tal? Que texto belíssimo, né? Assista esse filme, Arquitetura da Destruição. A narração, como eu disse, é do Bruno Ganz. Tá? O Marcos diz assim, acabei de ler Inferno, 1939-45, de Max Hastings, adorei. E comecei a ler De Volta do Inferno, de Ian Cashel. Isso, beleza. Dudu Pontes entrou aí, seja bem-vindo. Professor, fiquei sabendo que Trotsky era judeu. Exatamente, era judeu. Kátia Bertolini diz, professor, gostaria que me explicasse um pouco mais sobre o interesse do Wagner no anarquismo. Foi uma paixão juvenil, tá, pessoal? Daquelas paixões que aparecem na juventude e que depois a gente até tem vergonha dela. Porque era o oposto de Wagner, ok? Ele era um homem anárquico com relação às suas finanças, à sua vida pessoal. Mas no restante ele era um primor de organização e de tentativa de viver uma vida confortável, diferente dos anarquistas, que pregam uma coisa diferente, tá? Ok? Então foi digamos assim, uma paixão juvenil, uma paixão de juventude, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma observação, alguma colocação? Temos ainda aí uns 5, 6 minutos. Lembrando que sábado, nossa série especial às 16 horas, com Munique, a Rosana falando sobre Munique, Memórias da Segunda Guerra Mundial, tá? E eu não esqueci, viu, Jadireco, de a gente pensar em fazer... de onde vem o ódio aos judeus? De onde vinha? Né? Vamos lá, vamos fazer. O Arthur está dizendo, tem também o documentário Homo Sapiens, mesmo diretor da Arquitetura da Destruição. Ótimo. Boa indicação, Arthur. Ok? Mais alguém? Na quarta-feira que vem, ainda vamos divulgar, teremos uma, aliás, terça-feira, viu? Aí eu pergunto, terça é melhor do que quarta, pessoal? Nós mudamos de quarta porque amanhã tem um compromisso aí para muita gente e a gente resolveu antecipar. Mas quarta é melhor do que terça? Digam aí. Professor, os alemães só não ganharam a guerra devido à ganância de Hitler em lutar em duas frentes. Bom, vamos dizer assim, resumindo, a grosso modo, digamos assim, sim, foi isso mesmo, né? Ana Beatriz Carvalho entrou, seja bem-vinda. Mas outras coisas colaboraram, né? Mas, de fato, foi um grande erro estratégico. A Miriam está dizendo sim. Terça é melhor? Tanto faz para mim. Marcamos para quarta, então? Terça é melhor. Terça é melhor. Parece que todo mundo está dizendo que terça é melhor. 3 pessoas já.
Então vamos manter na terça, tá? Ok. Mais alguma colocação, alguma coisa? E aí, gostaram da live? Eu trouxe alguma coisa que complementou o conhecimento de vocês? Foi bom? Médio? Ruim? Podem dar seu feedback. É um dos temas que eu mais gosto de falar e olha, pessoal, me preparo desde domingo, viu? A Rita, o Edson está dizendo, terça é melhor. Hitler foi cercado pelo dia D e pelos soviéticos, verdade. Ah, professor, qualquer dia vamos falar sobre o Von Paulus. Vamos mesmo, ok? O Arthur, muito bom, ótima. Ótimo, professor. Terça é melhor. Então mantemos na terça, Jacinta. Beleza. Kátia, maravilha, professor. Pena que passa rápido. Poxa vida. Eu passaria aqui 2, 3 horas, né? Eu sei que vocês cansariam, mas eu estaria aqui de pé. Parabéns mesmo. É o Marcos. Ana Paula Oliveira, gostei muito. Já Direco diz, eu gosto de história. Ana Paula diz, parabéns. Pessoal, então, vamos lá. Ainda faltam alguns minutos, 3 minutos. Quem quiser falar mais alguma coisa, dizer mais alguma colaboração, alguma intervenção. O Jadireco pergunta, professor, já assistiu Band of Brothers? Sim. Gostei muito, viu, Jadireco? A Mônica diz, Trotsky renegou ser judeu e abandonou sua família. É verdade, é verdade. Quando será da resistência alemã? Na próxima quarta-feira, viu? Provavelmente, Joaquina. Brothers, isso, Band of Brothers. Ana Paula diz, passa rápido mesmo, excelente, o Edros diz. Miriam diz, qual o seu e-mail para lhe enviar a tese sobre o século XIX? Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, @gmail.com. Esse segunda é romano. Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, @gmail.com. Ok, Miriam? Obrigada. A Mônica está dizendo, quem criou as filhas do Trotsky foi seu pai. Eles pensavam no partido, né? O mais era inferior, era secundário. Valeu, Luciana, obrigado. Trotsky era maluco. Quem era mais maluco, Trotsky ou Stalin? Marcos Costa, sou novo do canal, fala sobre o seu livro. Ah, rapaz, de fato. Espera aí, só um instantinho. Pessoal, esse é o nosso livro, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Narra 14 anos de viagem pelos lugares da Segunda Guerra Mundial na Europa. Tá? Quem quiser pode entrar em contato comigo, eu mando pelo correio. Tá? A gente manda, se for aqui em Fortaleza, recebe na porta da sua casa, sem frete. Custa R$50. Tem foto, fala sobre restaurante, fala sobre filmes, etc. Não percam, esse livro eu ouvi dizer que é muito bom, viu? Comprei seu livro recentemente, Edilson Menezes está dizendo, estou adorando. O livro é excelente, a Mônica está dizendo. Vai me ajudar muito nas minhas próximas viagens. Já viajei por 13 países. Pena que não tinha tido o seu livro ainda. Olha aí, né? Que pena, né, Edmilson? Porque aí, quando a gente junta as indicações para onde vai, com a cultura, as informações sobre a Segunda Guerra, tem outro sabor a viagem. Ok? Já direto. Ok, pessoal, vamos encerrar antes que a live caia e a gente perca, né? Ok? Até o próximo sábado, 16 horas, com a Rosana, falando sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial em Munique, tá? Só mandar um direct? Isso, pode ser. Sem dúvida, professor, sou amante da Segunda Guerra Mundial. Abraço. Ok, pessoal? Tchau, boa noite para todos e a gente se encontra no sábado, 16 horas, ok? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.